muito boa noite. Sejam bem-vindos, bem-vindas aqui a mais um programa A Hora do Consumidor. Hoje é quarta-feira, 10 de março, 20 horas e 10 minutos. A gente tem aquele delay, a gente tem aquele pequeno atraso, mas hoje, justificado, aliás, todos os atrasos aqui são sempre justificados, porque eu estava na companhia do meu entrevistado. Eu era o entrevistado dele e agora ele é o meu entrevistado aqui na Hora do Consumidor, o meu querido Rodrigo de Freitas. Daqui a pouco ele aparece, aí daqui a pouco ele entra, mas já está aqui, mas está no estúdio, falei, né? Ia brincar aqui dizendo que ele estava já estava no estúdio, mas estava fora aqui das câmeras, mas já o Tatá já colocou ele no ar, então ele que é sempre muito bem-vindo aqui, esteve conosco na semana passada, a conexão não permitiu, o temporal também não, e como nós somos persistentes, adiamos, né? A gente não cancela, a gente adia. Então não deu certo no dia 3 para dar certo no dia 10. Não é isso, Rodrigo? Boa noite, muitíssimo obrigado pelo convite. Uma saudação especial aqui, deixa eu só aproveitar para registrar, eu quero passar já a palavra para o Rodrigo, mas só para dizer que você está na nossa TV Web Tudo Praia Grande Litoral, que tem agora a Rádio Web também. Então, é TV, é rádio, uma programação bem legal, bastante variada. Aproveita, baixa lá o aplicativo no Android, acesse o link, o site, pelo seu celular, pelo seu computador, deixa a programação rolando, que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Agora sim, feito esse comunicado que era importantíssimo, eu quero te agradecer a aceitação de pronto. Aliás, você já tinha aceitado na semana passada e agora está aí com a gente. Muitíssimo obrigado, boa noite. A palavra é sua, meu caro. Ô, meu querido Rafael Quaresma, aquele que me faz companhia uma semana sim, uma semana não, mas sempre com seu brilhantismo. Agora, como condutor do programa, mostra-se cada vez mais eficiente, ou seja, um homem totalmente multimídia, além de ser um excelente advogado, um excelente professor, uma excelência agora até na apresentação, além de bom comentarista. Quero agradecer e saudar a todos vocês aí, pedir desculpas pela questão da tecnologia a qual nós vivemos, já que estamos aqui na Hora do Consumidor. Nada mais apropriado para que a gente reclame dessa internet ruim pelo qual nós somos oferecidos, é aquilo que, de fato, eles vendem como tecnologia de ponta, mas na hora que a gente mais precisa, e isso as pessoas hoje mais precisamente estão vendendo, eu que sou aqui de televisão, dizem assim, nossa, nós podemos hoje modificar, né, fazer, como nós estamos fazendo aqui, sem estar necessariamente num estúdio, mas fazemos à distância, e quando você pede, você solicita um pouquinho só daquilo que você paga mensalmente, muito caro, e muitas vezes você não utiliza esse serviço, e aí quando você precisa para poder participar de um programa tão legal, um programa tão instrutivo como o seu, a gente se vê impedido. Mas, enfim, como é a Hora do Consumidor, eu resolvi dar aquela espinafrada de começo para deixar a marca aqui. Mas quero agradecer também ao Tatá pela oportunidade aqui, também de estar aqui na Hora do Consumidor, na TV de Praia Grande aí. E quero agradecer a todos vocês, tudo Praia Grande e Litoral. Então, agradecer a todos vocês pela oportunidade da gente poder aqui jogar um pouquinho de conversa fora, discutir as atuais condições. E digo para você, já militei na área do consumo, já falei isso inúmeras vezes para você. Então, de alguma forma, a gente pode passar um pouquinho da nossa experiência aí para poder elucidar diversas tendências que estão acontecendo no mercado. Inclusive, viu, Rafa, inclusive até no fim do programa, eu ia sugerir às pessoas que encaminhassem as dúvidas e que, porventura, alguém que tivesse no programa, estiver aqui na nossa live, faça a pergunta aqui para o Rafael, já no programa dele, a gente já encaminha e canaliza, porque eu tiro das minhas costas de ficar respondendo até 1h da manhã. Obrigado, Rafa. Não, que isso, eu que agradeço. Bom, primeiro dizer que essa aceitação e a vinda nessa quarta-feira é a melhor resposta, compromisso, comprometimento com o que aconteceu, né? Imprevistos acontecem, nem tudo está ao nosso alcance, aliás, a maioria das coisas não estão ao nosso alcance, né? Então, claro, foi ali um fato mais que superveniente, né? Um caso fortuito, uma força maior, mas que está agora resolvido e tirado aqui da frente, porque faremos o programa, já estamos fazendo
nessa quarta-feira. E você falou, já que é a hora do consumidor, vamos falar um pouquinho dessa área aqui. Eu quero falar dos outros temas, até alguns que a gente já tratou no Contra o Tempo, mas, Rodrigo, certamente você lembra de como era a questão, não digo nem da internet, mas da telefonia no Brasil, que o telefone era um produto de luxo, não é? A linha telefônica, às vezes eu conto isso em sala, agora lá pelo Zoom, pelo Teams, para os meus alunos, eles olham e não acreditam, né? Falam, esse cara aí tá maluco, mas a gente já teve linha de telefone sendo inventariada, né? A pessoa morria e tinha que colocar linha de telefone no inventário. Algumas pessoas viviam do rendimento da linha de telefone, porque você alugava a linha de telefone. Não tinha essa universalização do acesso, né? Então, era para poucos, e quando tinha ali algum plano de expansão, alguma coisa, formava fila, tinha, né, lembra disso? Tinha lista em jornal. Hoje, já há algum tempo, né, a privatização de 95, essa universalização começa ainda no final do século passado, né, na década de 90, mas, e isso acabou realmente acontecendo. Prova disso é que nós temos mais linha de telefone do que habitante. No entanto, não houve esse par e passo ali, essa junção de universalização do acesso com qualidade do acesso. E aí, sim, o que aconteceu contigo, o que acontece comigo e que acontece com todos, alguns com uma maior ou menor intensidade, é essa discrepância, infelizmente, entre ter o telefone e ter um serviço de qualidade. A qualidade do serviço, infelizmente, deixa muito a desejar. Eu já passo para ti, mas só para dizer, né, em relação a esse ponto e a esse aspecto, que o nosso Código de Defesa do Consumidor, inclusive, tem ali no artigo 56, o estabelecimento das sanções, fala de multa, fala de uma série de coisas, e uma das sanções ali previstas é a suspensão temporária da atividade. Meu caro Rodrigo, imagina só se isso fosse levado a ferro e fogo em relação às operadoras de telefonia, né? Só para dizer para elas o seguinte, olha, você tem na sua base de clientes aqui, sei lá, vamos pegar Santos, 400 mil clientes. Bom, o serviço é deficitário, tem área de sombra, tem lugar que não funciona, enfim. Você não está dando conta desses aqui. Como é que você quer colocar mais gente nessa sua base de clientes? Vamos primeiro fazer a lição de casa, o arroz com feijão, atender bem aqueles que já são seus consumidores, para depois você ampliar o leque. Há uma sadia concorrência nesse segmento, mas a qualidade do serviço, seja de qual for a prestadora, sempre deixa a desejar. Eu não sei se você concorda com isso e qual a tua percepção a respeito, mas essa universalização, infelizmente, não nos conduziu a uma qualidade do serviço. Olha, Rafael, primeiro eu quero dizer a você que você entregou a nossa idade agora. Você acabou de falar por falar nesse plano de expansão há tempos que eu não ouvia esse termo. Plano de expansão. Você tinha até revendedores de linha. Isso. Você lembra? Tinha uma Graça Telefones, não sei mais o que. Tinha Graça Telefones e tantas outras que operacionalizavam. Você tinha uma fila de espera para ter uma linha. Quando você recebia aquele carro amarelo da Telesp com a escada em cima, ali era uma felicidade. Eu lembro que o primeiro telefone em casa que nós tivemos tinha 5 dígitos antes. 5. Você tem uma ideia. 5 dígitos. Era 6, 25, 27. Era assim. Até hoje eu não esqueço, porque eu ligava a cobrar para casa quando terminava as minhas atividades para minha mãe poder me buscar. Mas eu lembro que meu pai comprou caro. Você está falando dessa história aí do telefone, a gente pode remeter aqui a história do começo também da linha telefônica. No começo era aqueles teletrins, né, que você recebia a mensagem, e quando você comprava uma linha, um celular era caríssimo. O minuto da ligação era hoje, em média, sei lá, acho que R$4, vamos trazer para os tempos de hoje, quanto custava, o serviço era totalmente deficitário, era banda A, banda B, enfim, não vou continuar aqui entregando a nossa idade, porque acho que não interessa muito ao telespectador, mas sim o cerne da questão que você me consultou. A história é a seguinte: nós temos hoje nenhum instrumento de fiscalização. Nós temos hoje coisas assim apenas para inglês ver.
Nós temos uma agência nacional que regulamenta, mas que não regulamenta nada. As empresas hoje, elas se sentem inatingíveis pela mal prestação de serviço. Hoje, se você fechar com uma empresa e amanhã ou depois você tentar, de alguma forma, sair pela má prestação de serviço, se você não for procurar no Código de Defesa do Consumidor algo que substancie, porventura, uma ação futura, aí sim eles podem te respeitar minimamente. Mas como grande parte da nossa massa da população não entende dos direitos, e é por isso que programas como o seu são tão fundamentais para que as pessoas entendam quais são os seus lugares na sociedade, quais são os seus direitos e os seus deveres, e com relação a essa prestação de serviço ineficaz, porque a cada momento, eu como consumidor, eu recebo acho que umas 3 ligações de operadoras por dia. E assim, é absurdo a forma como acontece. Mesmo você dizendo, olha, eu não quero mexer no meu plano agora. Não, mas tem uma oferta melhor, o senhor está consumindo pouco. O senhor pode consumir? Não, minha querida, eu só preciso disso aqui. Eu não preciso disto mais. Porque se eu pedir isso aqui mais, você não vai conseguir me entregar esse mais e eu vou pagar menos pelaquilo que eu já não tenho. Ou vou pagar mais por aquilo que vocês menos me oferecem. Então, por muitas vezes, você vê aí, e durante esse período de pandemia, você sabe muito bem, a questão de assistência por parte dos PROCONs tem ficado muito aquém daquilo que as pessoas necessitam. Então, o consumidor ele é muito desamparado pelas prestadoras de serviços, que o mínimo que elas deveriam ter é respeito pelas pessoas. E digo a vocês, nós temos hoje 5 principais, agora são 4 das principais revendedoras, ou as 4 principais operadoras, e mesmo assim elas competem entre si, grande parte delas subsidiam as antenas, por isso que não tem tanto confronto, por isso que as pessoas dizem assim, olha, tem uma competitividade no mercado que pode me auxiliar e fazer com que nós tenhamos um futuro melhor pela frente na questão do consumidor. Não, se você não, de fato, não colocar na questão da ponta da faca, na questão da ponta da justiça, infelizmente, nós seremos sempre desassistidos nesse quesito. Porque hoje, a questão mais proeminente que você precisa, e eles vendem essa questão do home office, que é uma questão hoje que está inserida no nosso contexto, e eu creio que vai continuar, mesmo posterior à pandemia, até por conta da questão do custo-benefício, mas que, de fato, eles ofereçam aquilo que, de fato, eles comprometeram quando assinam o contrato, que é a prestação de um serviço eficaz. Não adianta a gente pensar lá no 5G se nós ainda continuamos no 3G. Nós não chegamos no 4G. O 4G só abrange algumas regiões. Nós, por exemplo, aqui não temos assistência por toda do 4G. Semana passada, quando eu fui fazer a utilização aqui, porque ficou sem internet aqui no estúdio, e eu fui recorrer ao 4G do meu celular. E olha que eu pago um plano bom e caro. E vou dizer aqui, já que é hora do consumidor, dá claro. O que aconteceu? Aquilo que vocês viram, ou aquilo que vocês não viram na semana passada. Então, é impressionante como as coisas, as circunstâncias, e as pessoas se sentem inatingíveis, as grandes empresas, os grandes conglomerados, que contam com grande parte também dos governos, como seus grandes acessórios, que ao invés de enfrentá-los e motivá-los para que eles prestem grandes serviços, permitam que eles modulem o mercado, simplesmente nos utilizando como massa de manobra, como sempre foi. É isso aí. Deixa eu aproveitar, Rodrigo, já que você falou aqui, né, de prestação de serviço, também levar informação, que é um dos pilares da hora do consumidor, nesse segmento específico do mercado de consumo, falando aqui da telefonia, que é um serviço, um assunto, um tema que sempre lidera ranking de reclamação dos PROCONs, top 3 ali, não é nem top 5, né? Quer dizer, sempre é um dos 3, você tem ali telefonia, porque, lógico, hoje é telefonia, internet, TV, e, claro, um número muito grande de consumidores. Mas, quando a gente fala da Anatel, e você falou da agência reguladora, né, da Agência Nacional de Telecomunicações, é importantíssimo dizer que a Anatel, ela está, na sua concepção, na sua criação, colocada no mercado para fiscalizar esse segmento como se fosse o Estado. Quer dizer, o Estado saiu porque não explora diretamente o serviço, fez a privatização, permitiu essa universalização,
acabou gerando uma sadia concorrência entre as empresas. Antes era monopólio, não tinha concorrência. Hoje você tem lá, não é uma infinidade de empresas, mas você tem ali como escolher. Agora, a Anatel, ela precisa também defender os consumidores. Ah, mas os PROCONs não defendem? Os PROCONs defendem, mas é papel da Anatel zelar ali, quando a gente fala consumidor, eles chamam de usuário. Beleza, o usuário do serviço. Mas isso vale para a Anatel, vale para a ANEEL, vale para a ANAC, vale para as agências reguladoras de um modo geral. Eu nunca me esqueço, uma vez, uma palestra que eu assisti do ministro Herman Benjamin, do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, ele que foi um dos idealizadores do Código de Defesa do Consumidor, ele falou com todas as letras, ele falou, olha, a agência reguladora também defende o consumidor, ou o usuário, quem falou que não? Então aqui, né, quem tem problema com a operadora precisa registrar essa reclamação na Anatel, pode também registrar no PROCON, aliás, pode fazer adotar esse procedimento de forma concomitante, um não exclui o outro. Ah, eu fui na Anatel, não posso ir no PROCON. Ah, eu fui no PROCON, não posso ir na Anatel. Pode ir nos dois, e claro, não é, sem ser a operadora aqui, o Claro, mas não a operadora Claro. Mas brincadeiras à parte, também registrar no saque da empresa, no serviço de atendimento ao cliente, consumidor, para você se municiar ali de protocolos, de elementos, para mostrar justamente essa saga, essa via crucis que o consumidor atravessa no nosso país. Eu vou contar, já que o assunto acabou enveredando para telecomunicação, aqui contar um caso de um cliente no Guarujá que o cara simplesmente está incomunicável, Rodrigo. Ele não tem telefone fixo, ele tem uma linha da Embratel, que é Claro também, houve uma mudança de plano sem o consentimento dele, sem ele saber, o telefone simplesmente, ele foi dormir com o telefone funcionando e acordou com o telefone mudo, não consegue falar, foi na loja que vendeu, a loja não existe mais, vai na Claro, a Claro que é a empresa da linha, não consegue resolver, bom, ele precisou judicializar essa ação, até porque, essa situação, até porque a gente tem no telefone um aspecto ali de serviço essencial, quer dizer, no caso dele que não tem celular e não tem mesmo, ele está literalmente incomunicável. Não sei, né? Acho que é algo surreal da gente pensar nos dias atuais, mas está acontecendo aqui. Não estou falando de algo que aconteceu lá atrás ou que está distante dos nossos olhos. Não, está acontecendo aqui, conosco, e a gente vendo tudo isso. É justamente isso. A falta de comunicação, ela não está muito longe, não. A minha mãe foi recentemente fazer a substituição da linha, e ao perceber que a minha mãe não tinha, não que a minha mãe não tenha a instrução, mas é que ela não tem o domínio técnico pelo qual aqui nós estamos discutindo. E assim, ela não tinha me falado, e você ligava para ela sistematicamente, você não conseguia falar. Ou seja, quando eles falam sobre o período de transação da portabilidade de um número de uma operadora para outra, se você não fizer a exigência de pronto, você pode ficar aí uns 3 dias sem nenhum tipo de comunicação. E é assim, como você falou, antigamente você tinha um telefone fixo como referência de residência, né? Quando você tinha algum tipo de financiamento ou qualquer tipo de referência, você tinha que dar o telefone seu fixo, porque era fixo. Hoje não, nós estamos vivendo no tempo da mobilidade, no mobile, né? E hoje o telefone, ele não só serve simplesmente para falar, ele fala para você se conectar, para você se informar. Hoje é mais instrutivo do que outra coisa. Antigamente você tinha que recorrer, por exemplo, a esses livros que estão ornando aí o seu fundo. Hoje não, hoje você simplesmente vai no seu celular e dá um Google, e ao momento que você tem a informação, ao momento que você bem desejar. Então, isso aí é aquilo que vem de fato. As pessoas hoje se sentem desassistidas porque simplesmente se colocam como se fosse representado apenas pelo poder público, quando o mercado deve regular. Quem é liberal aí entende do que eu quero dizer. As pessoas têm que entender que o mercado precisa se regular. A excelência no serviço precisa nortear. Você não tem que fazer a escolha pela menos pior. Você tem que fazer naquilo que de fato cumpre o que é acordado. Só isso. Ninguém quer o Plus, Extra, Mega, Max. As pessoas querem apenas simplesmente usufruir daquilo que elas pagam e pagam caro. Porque se você fizer uma razão de valor
mundo afora, você vai saber que o 5G, por exemplo, na Ásia, custa centavos o minuto, ou muitas vezes é até de graça, né? Porque a gente fala num plano aí, você cobra um plano a minutagem. Se você contabilizar quanto a gente coloca, além de tudo, com o volume de juros que são aplicados, com o volume de impostos que são colocados, e aí o próprio governo não faz a regulamentação cotidiana como deveria ser, mas aquilo que eu acredito e volto a salientar, deva ser feito simplesmente pelo bom mercado. Mas essas empresas não têm empatia com o Brasil, simplesmente elas compram e arrendaram a nossa empresa, na época era a Telebrás, né? Compraram depois a Telesp celular e transformaram ela na Vivo, e comprado pelos espanhóis. Ou seja, eles têm um plano de expansão pelo mundo afora, eles compram-se entre eles e percebem que aqui não há mecanismos de defesa, porque se justamente nós estamos citando aqui a agência reguladora como alguém que deveria proteger, como alguém com quem você deveria reclamar, você foi executivo lá no Procon, você sabe, diminuiria tanto o trabalho do Procon caso as agências reguladoras trabalhassem minimamente. Agora eu pergunto a você, brasileiro em casa, não só o público que nos acompanha, mas o brasileiro em casa. Você já ligou numa agência reguladora e fez um tipo de reclamação e recebeu uma resposta satisfatória em tempo hábil? Se você tem, manda nos comentários aí que nós vamos nos surpreender. Eu tenho certeza que eu acho que ninguém vai te mandar mensagem nessa. Só para você entender. Então, nós estamos vivendo hoje uma fase, né, Rafa? Depois eu vou até te dar uma sugestão, já me metendo aqui no seu programa. Você falou sobre a agência reguladora. Vamos falar do papel que a ANP está fazendo no atual momento. A ANP, com nós tivemos 5 aumentos. Nós estamos começando o mês de março. Nem o aumento foi anunciado ontem, e ontem mesmo, sem ter comprado outro combustível da distribuidora, ou seja, grande parte da rede de postos estão com o mesmo combustível que eles compraram lá atrás, pelo segundo ou terceiro aumento, e já estão repassando o valor e o preço do quinto! E quem regula isso, Rafa? Esse é o problema. E aí, pela falta de atuação da agência reguladora, da ANP, que não fiscaliza, inclusive há diversas denúncias. Olhem, prestem bem atenção ao momento pelo qual nós estamos vivendo, gente. Você, consumidor, estamos aqui na hora do consumidor. Vou dar uma dica a vocês. Quando for no posto agora, pede a nota fiscal do serviço. Se tiver imposto federal lá, peça o dinheiro de volta, porque tem que sair descrito na nota o quanto é de imposto. E o imposto de PIS, COFINS estão zerados. Diversos postos estão ou abastecendo o excedente ou estão devolvendo dinheiro aos consumidores. Ou seja, aonde está a Agência Nacional do Petróleo neste momento? É isso aí, olha, eu quero voltar nesse assunto para falar da ANP e do aumento do petróleo. Eu preciso chamar aqui um intervalo, Rodrigo, mas é coisa muito rápida. A gente dá uma paradinha, não saia daí, fique conosco na Hora do Consumidor. A gente já volta, é rapidinho, até daqui a pouco. TV Tudo Praia Grande Litoral. Odonto Company apresenta Maiores do Mundo. Everest, a maior montanha do mundo. Odonto Company, a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. E ser a maior do mundo é uma grande conquista. Mas chegar a esse topo só é possível porque, além da maior, a Odonto Company se esforça em ser a melhor. As melhores condições, as melhores clínicas, os melhores profissionais. É o caso de fazer uma prótese? Vai logo na maior do mundo. Um implante? Vai logo na maior do mundo. Um botox? Aparelho? Não entre em fria. Vai logo na maior do mundo agendar uma avaliação. Acesse o site ou mande mensagem no inbox. Odonto Company, a maior do mundo. Agora vem cá, dá pra desligar o ar-condicionado? Tá um frio, né?
Sabe aquele dia que dá aquela vontade de comer um bolo, mas o bolo da vovó, aquele bolo caseiro e tudo mais? É fácil, é só vir aqui no Bolos Ocean, que aqui tem aquele bolo caseiro que você vai lembrar do tempo da vovó. Aqui no Bolos Ocean você encontra bolos caseiros, bolo integral, bolos com cobertura e cuca, encontra também bolos especiais, bolos de queijo, torta salgada e pudins. Bolos Ocean. Eu não falei para vocês que era rápido, né? Rapidinho aqui o comercial para a gente não perder tempo e conseguir levar mais informação a você na hora que é a sua hora do consumidor, é a minha hora, a hora do Rodrigo, a hora do Tatá, a hora de todos nós. A gente vinha batendo um papo aqui nessa primeira parte do programa, que, aliás, não estava nem combinado, o nosso script aqui era outro, eu não vou fugir do tema, né? Até para aproveitar a expertise do Rodrigo, está sempre antenado com o que de mais recente vem acontecendo no nosso país, é verdade, não é? Então, eu quero falar dessa, não sei se é fake ou se é uma possibilidade de fase roxa. Isso até me lembrou o Collor, o Rodrigo. Você fala que está sem entregando a idade, mas quando fala, né, de fase roxa, tinha não sei o que roxo lá, isso era o Fernando Collor. Mas, enfim, aquilo roxo. O cara tinha aquilo roxo lá, mas enfim, a gente vai falar disso também, mas só nessa parte da ANP, eu sei que a hora é do consumidor aqui, mas, Rodrigo, alguma coisa, né, que me parece que está passando batido pelo pessoal, e aí eu quero te ouvir, quero saber qual é a tua percepção a respeito de que, lógico, na nossa pauta do dia aqui, a gente tem a questão do vírus, da Covid, da vacina, e não é, de fechamento de comércio, distanciamento social, uso de máscara, isso as pessoas podem até não fazer, mas não podem dizer que não ouviram, porque obviamente ouviram e isso faz parte já do nosso cotidiano. Mas alguma coisa que me parece que não está tendo a devida importância é a questão da economia. Eu não falo do abalo em relação à Covid, em relação à pandemia, isso é fato aqui. Se a gente pega a parte de entretenimento, lazer, show, espetáculo, é uma perda ali de quase 100%, é uma coisa absurda, não é? Mas eu digo, desse aspecto que você tocou do combustível, de ser o 5º aumento no ano, do IGPM apontar 25% de alta acumulada. Para quem não lembra do IGPM, nos anos anteriores, para chegar em 5% ou 6% era um absurdo, era difícil, não chegava. Mas você tem ali esse índice refletindo o aluguel, e os aluguéis subindo nesse percentual, 25%, para uma projeção de inflação de menos de 5%, para uma taxa Selic, acho que de 2 ou 2,25, mas muito baixa. Então, isso vem me causando preocupação de verdade, porque se a gente perder a saúde e perder a economia, meu amigo, eu acho que não falta a gente perder mais nada, a gente não quer perder nenhuma, mas perder as duas, acho que é uma coisa muito complicada. Eu digo aqui de voltar à inflação, a economia ir mesmo para o brejo, e com 5 aumentos em 3 meses, eu não sei se isso está muito distante. Qual a tua ideia, qual a tua análise disso, Rodrigo? Olha, é aquilo que eu digo a você, o governo é um governo liberal, é um governo que promoveu a regulação de mercado sem interferência, tanto que a gente está falando nessa questão da regulação do preço da Petrobras. Eu acho que aquilo que o presidente errou foi em dizer que ia retirar o presidente da Petrobras muito prematuramente, sendo que ele tem um mandato a cumprir, e eu acho que agora, pela pecha, e ele deve colher dividendos, ele deve ter algum dividendo com relação a essa regulação de mercado, até porque o volume da nossa moeda é o que está mais desvalorizado, e grande parte do mercado internacional hoje está baseado no dólar. Isso não é segredo para ninguém. Então, hoje o barril do petróleo custa em dólar, o que custa, sei lá, 24 dólares, para a gente custa mais de 70 reais. Então, você colocar isso na ponta do lápis vai sair muito caro. E essa regulação de mercado, ela é insuficiente para o nosso mercado, que está desabastecido num período de exceção. Num período de exceção, nós estamos vivendo um período de baixa, de total baixa, onde as pessoas não estão podendo trabalhar livremente, onde as pessoas não estão sendo encorajadas para empreender. Hoje,
a politicagem está tomando conta do Brasil através de prefeitos, governadores, literalmente com vistas no próprio ano, no ano que vem, na disputa antecipada da eleição do ano que vem. Isso tem prejudicado o mercado, a especulação tem sido algo constantemente, tem atrapalhado, ao invés de regular o mercado, tem atrapalhado, tem afastado os investidores do Brasil. A carga tributária precisa ser revista de uma forma assim célere. Eu acho que toda reforma é necessária. E este Congresso se colocou à disposição para colocar essas reformas o quanto antes possível. A reforma tributária é algo para que você possa trazer. Mas é importante pensar que todos esses pretensos candidatos a presidente, muitos deles ainda são governadores, em especial o governador do estado de São Paulo, que tem muito boicotado com relação à economia e prejudicado sensivelmente. Essa questão do fica em casa e a economia a gente vê depois, está trazendo altos reflexos aqui para a nossa economia, e são drásticos. Mas se você analisar no contexto geral, mundo afora, nós não estamos tão ruim. O nosso PIB foi um dos que menos regrediu, para não dizer que o único PIB que apontou para cima foi o da China por ser o exportador de insumos. Eu acho que a gente tem que tirar uma boa lição daquilo que circunstancialmente acontece hoje. Mas hoje, de fato, o que tem acontecido sensivelmente no Brasil é falta de patriotismo, uma falta de interesse naquilo que será o nosso futuro. É aquela história do famigerado farinha pouca, meu pirão primeiro, que é o que tem sido coordenado através dessa atual diretoria da Petrobras. Quando fala que não tem questão social, tem questão social sim. Hoje, se você for num posto de gasolina, você está automaticamente induzindo as pessoas a colocarem gasolina e se arriscarem a colocar gasolina adulterada. Se você analisar um preço muito abaixo do mercado, mas um preço ainda caro, mas condizente com aquilo que o motorista de aplicativo pode trabalhar, ou mesmo nós da classe trabalhadora podemos usufruir, e aí você está fortalecendo o clandestino, daquele que lava dinheiro através de postos de gasolina, isso tem sido muito demonstrado, mas as grandes operações desse país estão ficando pelo caminho. Então a gente já não entende mais muito a circunstância, porque a questão judicial, que seria a última parede a ser quebrada nesse país, tem sido sistematicamente rompida. Então cada um tem colocado acima o seu peso, o seu interesse acima, e assim nós não estamos olhando o coletivo. Quando, de fato, quem sustenta a Petrobras é o consumidor, é o público consumidor. Eu sei que a Petrobras é uma empresa que gera a sua commodity, o petróleo é uma commodity, tem que ser regulado pelo mercado, mas não pode estar custando no preço que está acontecendo. Mas a gente fala também na regulação de mercado, e quando o governo coloca a redução dos impostos pertinentes, aí acontece essa expertise do mercado, que aí faz com que cada vez mais os instrumentos estejam mais acesos, como eu digo, o PROCON, assim como eu diria que deveriam estar as agências reguladoras, porque é o que eu te disse, os postos de gasolina estão automaticamente repassando os preços daquilo que eles não consumiram. Você estava falando de tempos atrás, meu querido Rafael, eu me lembro muito bem que o governo, até um tempo atrás, queria induzir o pró-álcool. Mas o que acontece com o pró-álcool? Nós temos em grande eficiência o álcool aqui, a cana-de-açúcar do nosso país. Nós somos um dos maiores produtores, se não o maior, somos o maior produtor de cana-de-açúcar e álcool do mundo. Mas quando há um aumento de preço da gasolina, que é trazida de fora para cá, porque quem fala assim, não, o Brasil produz petróleo. O Brasil ainda, enquanto não houver este engodo que foi o pré-sal, que o Lula hoje vendeu no seu discurso como se fosse uma panaceia, mas isso é uma total mentira. Quem ganhou dinheiro só quem estava lá no esquema da perfuração e coisa do gênero. Mas a gente produz o óleo grosso, o petróleo grosso, e nós temos que refinar, por isso que tem as refinarias, porque a gente importa o produto que refina o combustível. E aí, quando você quer induzir o álcool no mercado, você vende o carro flex, o que acontece com a produção de cana-de-açúcar? Também sobe na mesma proporção para fazer a compensação da lei de mercado. Ou seja, nós estamos altamente desassistidos na questão governamental. Eu não vou nem levar para esse lado da política, mas eu concordo contigo em relação a essa
precipitação do presidente, não era momento de falar da mudança na direção da Petrobras, etc. Enfim, às vezes parece que há uma necessidade do presidente da República de se autoafirmar, né, ou de mostrar quem manda, e, na verdade, ele não manda mais porque não deixam ele mandar, né? Porque, se você for ver, o STF manda mais que o presidente, tem governador que acha que manda mais que o presidente, né? Aí falta mesmo lembrar um pouquinho ali da hierarquia. Mas em relação à Petrobras, só para a gente fechar esse assunto aqui, a gente não pode esquecer que ela vem batendo recordes de lucros na história, né? Quer dizer, é uma empresa que era superavitária, mas que quase quebrou por conta de desvios e mais desvios, porque não é só um desvio, Rodrigo, em relação àquilo que é ilícito, àquilo que é ilegal, é o desvio em relação à alocação de recursos sabidamente prejudicial. Eu nunca vou me esquecer da história de Pasadena, lá nos Estados Unidos, quando a ministra Dilma, né, era... Presidenta, já era presidenta. Era presidenta? Acho que acho que ela ainda era do conselho. Ela foi eleita em 2010, né? Então ela já era presidenta. Foi ela que autorizou Pasadena. Enfim. Mas com a Graça Foster. Com a Graça... Então, mas veja só, ali foi uma coisa de milhões, né, de bilhões de dólares. Então, não a justiça americana, desculpa te interromper, Rafa, mas só para corroborar o que você está falando, só para você ter ideia, além dela nunca ter produzido uma gota de petróleo em favor do Brasil, a justiça americana, através daqueles que compraram ações ou tiveram ações da Petrobras nos Estados Unidos, processaram a Petrobras. E ganharam. Só para você ter uma ideia, e ganharam. Além de tudo, da questão da roubalheira, ainda tem a malversação do dinheiro aplicado do mau negócio. Tanto que a diretoria da Petrobras, por isso que eu digo que não pode haver outro interesse que não seja na questão dos lucros e dividendos. Sabe quanto é o salário médio de um diretor da Petrobras? Só do presidente, 220 mil mensais. 220 mil mensais, e ele ainda tem os lucros e dividendos. Por isso que, numa retaliação clara ao presidente da República, que foi imaturo nesse lance, eu acho que pela questão dele querer superar, dele querer demonstrar e deflagrar onde estava o problema, mas ele foi, eu digo, não, ele foi inocente ao afirmar que substituiria a diretoria da Petrobras e abriria aquela caixa de Pandora. O que é a caixa de Pandora? Eram mais, Rafa, de 300 escritórios ineficazes, com pessoas que mal apareciam, tá? E eram sustentados pela Petrobras, por esses dividendos aí do mercado especulador, que tiveram o auxílio de grande parte da mídia para anunciar toda aquela digressão, toda aquela regressão do mercado e concomitantemente no valor da ação da Petrobras, e grande parte deles compraram na baixa para ganhar na alta. É assim o mercado especulador, mas isso aí corrobora. Aí você coloca uma série de questões, não só a do interesse financeiro, mas também do interesse político que serviu a alguns senhores. Não, é verdade mesmo. Essa análise, esse ponto do que tem por detrás, é que a gente precisa ficar atento. Veja, essa questão da especulação que você coloca, e que tem mesmo, eu até, assim, eu vejo que faz parte do jogo ali, né? É isso. Agora, o problema é que nessa especulação você tem, às vezes, alguma informação privilegiada, não é? Alguma outra coisa que não faz com que o jogo seja igual para todo mundo, né? Então, uns sabem mais das regras do que os outros, né? E sabem por conta de algum privilégio que não dá ali para tolerar. Mas, enfim, vamos aproveitar aqui, porque o nosso tempo está voando. Ó. O programa, quando é bom, a coisa vai que vai aqui. Rodrigo, só para a gente trabalhar essa questão da fase roxa, de um possível anúncio, hoje não veio, eu não sei se é uma surpresa para o final de semana, ou se foi só especulação. Nós aqui, até onde eu sei, falando da nossa região, os índices estão bons, melhores do que os índices do Estado. Claro, você até disse isso lá no seu programa, né? Pode se utilizar de outra região para a nossa, mas, enfim,
Será que vem mais endurecimento, recrudescimento dessas medidas, ou a gente consegue sair de uma fase vermelha para uma fase laranja? Eu te pergunto isso porque, lógico, impacta o consumidor, impacta o comércio, gera reflexos para todos nós, né? Eu, essa semana, estou me desdobrando aqui em 1000 porque as meninas têm que fazer rodízio na escola, coisa que já estava superada, enfim. Então, algo que a gente, querendo ou não, reflete no nosso dia a dia. Será que vem mais coisa ruim aí pela frente, ou não, a gente consegue avançar alguma coisa? Olha, eu vou causar até uma confusão aí no final do programa. Se tem uma coisa boa, para terminar, se tem alguma coisa boa hoje no anúncio do Lula, que mexeu com grande parte da classe política. Grande parte deles estavam rivalizando entre eles e acharam aí a única coisa boa, né, desse anúncio do Lula foi pelo fato deles colocarem, por exemplo, hoje estava colocado amostras que o governador João Dória iria anunciar a criação da fase roxa. Eu nem tinha perspectiva disso. Ou seja, você pode ver que o Plano São Paulo é totalmente perdido e vai ao sabor do vento e de acordo com a circunstância. Porque o que é plano? É você, de alguma forma, ou conter ou planejar, ou você saber como você vai lidar com aquela situação quando ela acontecer. E a gente não pode trabalhar sempre com o imprevisível, que é o que de fato acontece, e essa fase roxa é mais daquilo. É você aumentar o volume de restrições quando você já tem uma classe produtiva totalmente estagnada. E assim mesmo continua se aumentando o número de casos. As pessoas só gostam de falar que estão tomando conta, mas no caso prático e fático não está acontecendo nada, está tudo igual como antes, certo? Vamos falar o bem da verdade. Então, e além do fato do Bolsonaro hoje se colocar na oposição utilizando máscaras de todo o seu staff. Ou seja, de alguma forma, mexeu com os caras. Então é isso que precisa acontecer. Alguém precisa mexer de fato com isso. Não que fosse com a colocação do Lula na postura dele. Mas eu, segundo informações, até sexta-feira, o governador João Dória, depois de todo esse amortecimento da candidatura dele por conta do ingresso do Lula na disputa, ele não se viu hoje com coragem e ânimo para poder decretar. Mas, segundo informações, na sexta-feira ele deve implementar essa fase mais restritiva no estado de São Paulo. E, já vai uma semana. Eu quero ver se ele não vai programar mais 15 terminar no dia 19 de março. Essa é a minha grande preocupação. E o pior de tudo, como você disse, é a conivência dos atuais prefeitos da Baixada Santista. Esses que deveriam ter colocado o Plano São Paulo e solicitado que o Plano São Paulo, já que é dividido por regiões, e eles fizeram a parte deles, ou não tiveram tantos problemas, que permanecessem e defendessem a região. Ao contrário, pensaram nos seus dividendos políticos e econômicos e não colocaram os seus interesses dos seus cidadãos como se fosse a última questão em defesa da região. Se eles permitirem que isso regresse, mesmo com 30% de oferta dos leitos aqui na Baixada Santista, aí, meu amigo, vai acontecer o que aconteceu hoje, que foi uma grande manifestação em Santos, e aí você não tem mais como segurar essa população dentro de casa. É isso aí, isso eu disse lá no seu programa, viu? Essa questão que o Rodrigo levantou aqui, eu falei lá no Contratempo antes da hora do consumidor. Mas eu tenho percebido e notado isso mesmo, né? Quer dizer, a gente, a população, todos nós estamos esgotados com essa situação, não há uma luz no fim do túnel, né? Você falava, vacina, tudo bem que a vacina não está para todo mundo, mas já chegou e as coisas não estão evoluindo, parece que as coisas estão regredindo, e isso é muito ruim. E mais, na minha visão, mais prejudicial de tudo isso é justamente a falta de planejamento. Você dormir na fase amarela, acordar na fase vermelha, podendo ir para a roxa e não sabendo nada, porque essa fase vermelha, inclusive, não é igual à fase vermelha anterior, já teve laranja com vermelho, enfim. Então é uma coisa realmente muito complicada. Rafa, Rodrigo, só para dar uma última informação, só para terminar. Não, eu sei. Só para dizer uma coisa para você, é tão perigoso quando você muda de rota no meio do jogo, na circunstância, você cria uma fase que não estava prevista no Plano São Paulo. Sabe o que aconteceu hoje? Pessoas correndo para o supermercado para tentar abastecer, achando que os supermercados vão fechar. Essa desinformação... E aí vai gerar desabastecimento. Desabastecimento. Esse é o grande problema quando você trata com o imprevisível. E esses caras
esses que nos governam são os responsáveis por parte da desinformação, porque eles não planejam e vai ao sabor do vento. E assim, prefeitos, não adianta colocar para frente o pagamento do ISS. O que o trabalhador hoje quer é pôr a comida hoje, ter dinheiro hoje, e não programar pagamento para adiante. Isso não é ajuda, isso não é auxílio. Desculpa aí, mas eu tinha que colocar essa informação. É isso aí. Eu lembro, na semana passada, eu falei justamente isso, né? Vamos fazer. O prefeito falou, vamos fazer. Eu falei, não, mas já tinha que ter feito. Vamos fazer para um ano. Tá atrasado, não dá. Né? Eu não sou fã de gerúndio, mas ali, ou nós já fizemos ou estamos fazendo. Agora, vamos fazer, não dá. Pessoal, o tempo aqui voou, tempo esgotado. O Tatá já está me puxando a orelha aqui, que tem que terminar. Vem outro programa aqui na grade da TV Web, tudo Praia Grande Litoral. Eu quero agradecer demais a participação aqui, a presença, a aceitação do convite do meu amigo Rodrigo. Eu estou com ele a cada 15 dias lá no Contra o Tempo, mas eu tenho certeza que ele estará mais vezes comigo aqui na Hora do Consumidor. Já fica o nosso convite para você, semana que vem, dia 17, que é a Semana do Consumidor, porque o Dia Mundial do Consumidor é 15 de março. Então, no dia 17 de março, a gente vai pensar um programa bem legal para falar com você sobre esse tema. Não esquece, já põe na sua agenda, 20 horas, toda quarta, aqui na TV Web, tudo Praia Grande Litoral, que é multiplataforma, tem Twitter, tem YouTube, tem o Periscope, e agora tem até rádio, viu, Rodrigo? Tem a rádio Praia Grande e Litoral, rádio tudo Praia Grande e Litoral, para você acompanhar também. Rodrigo, muitíssimo obrigado, eu termino aqui para ir para a aula, você volta e tem mensagem lá para responder, responda a todos para o pessoal não reclamar aqui na Hora do Consumidor, hein? Então vamos falar, o Contra o Tempo não está respondendo, vem falar comigo aqui na Hora do Consumidor. Abração para ti, muitíssimo obrigado. Valeu, até a próxima e fica o convite aqui para você participar mais vezes comigo. Convite aceito, meu querido, como sempre, eu estou aqui para te assistir, para dar ênfase a todos esses assuntos. Eu acho que é importante a gente poder discuti-los e colocar de uma forma ampla, para que nós alcancemos cada vez mais o inconsciente e o consciente, transforme em inconsciente todos esses que nos acompanham, porque a Hora do Consumidor, ele discute aqui tudo aquilo que é de direito e dever seu, tá bom? Quero agradecer ao Tatá aí pela oportunidade, pela TV Web, tudo Praia Grande Litoral, em especial você, meu querido Rafael Quaresma, e parabéns pela apresentação do programa. Estou sempre à disposição. Valeu. Fiquem todos com Deus. Valeu, Rodrigo. Eu estou aprendendo com os bons aqui, você viu? O Rodrigo, que já tem tanto tempo de janela, apresentador nato, eu estou ali pegando um pouquinho. Quem assistiu o Contra o Tempo, quem viu a Hora do Consumidor, não repetimos um assunto, hein? O que falamos lá, não falamos aqui. O que foi dito aqui, não participou dos 4 temas do meu amigo Rodrigo. Valeu, Rodrigo. Obrigado. Um abraço. Um grande abraço. Para você que ficou conosco até agora, um grande abraço também. Boa noite. O seu compromisso comigo é na quarta que vem, dia 17, 20 horas. Eu espero você aqui na TV, tudo Praia Grande Litoral. Grande abraço, excelente resto de semana e até o nosso próximo encontro. Tchau.